aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre a série A Queda dos Reinos. A série Queda dos Reinos foi escrita pela Morgan Rhodes e os dois primeiros livros, A Queda dos Reinos e A Primavera Rebelde, foram trazidos aqui para o Brasil em 2013. O terceiro livro, Ascensão das Trevas, foi lançado aqui no Brasil no ano passado e o próximo livro, o quarto, chamado Frozen Tides, vai ser lançado nos Estados Unidos em dezembro desse ano. Como eu fiz nos meus vídeos falando sobre Trono de Vidro e de Divergente, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar os links lá embaixo. Eu não dou nenhum spoiler aqui sobre a série, eu falo um pouquinho do enredo do primeiro livro e um pouco mais assim no final do vídeo sobre as minhas percepções sobre a série em geral. Então esses três primeiros livros se passam no continente de Mítica, que é dividido em três reinos. Limeros ao norte, que é um reino todo congelado e invernal, até seus habitantes são muito associados a esse clima desse reino, porque eles têm uma religião também que é bem assim restrita, assim, que as pessoas não podem fazer nada, elas não podem beber álcool, enfim, o rei desse reino aí, ele também é bem severo com os habitantes. Então Limeros tem toda essa cara aí de congelada e frio, e todo mundo que vive lá parece que também tem esse tipo de personalidade fria. No meio fica Paelsia, acho que é Paelsia, fica no meio e é um reino assim, que ele é árido, ele é pobre, ele parece que a vida mesmo não vinga mais lá. Então, assim, as pessoas meio que morrem de fome lá e a única coisa que o país tem realmente de valor são os vinhedos. E como o único país que vai beber esses vinhos é Ouranos, que é o Reino do Sul, porque, enfim, como eu falei, em Limeros eles são muito severos, então eles não tomam álcool. E aí eles só podem fornecer para Ouranos. E a Ouranos vai, claro que comprar isso a preços ridículos. Então existe toda uma rixa, né, entre esses países. E como eu falei, a Ouranos é o Reino do Sul, é o reino próspero, é o reino rico, enfim, parece estar sempre na primavera. E os auranianos são conhecidos por serem meio fúteis, por não darem valores às coisas. Existe outro continente também chamado Kraestia. Que dizem que Mítica comparada a Kraestia é tipo como se fosse comparando uma melancia com uma uva, né? Ou seja, sendo Mítica a uva. Mas como esses três primeiros livros não se passam lá, eu não sei se os próximos vai ter isso, ele é só mencionado, então eu não vou deixar só isso sobre Kraestia. Então, nesses três primeiros livros nós temos 4 personagens espalhados aí por esses 3 reinos e a gente vai acompanhar a história deles pela perspectiva de cada um. Então a gente tem os capítulos aí que começam, né, com o nome de cada personagem. Eles de alguma forma depois vão ter, obviamente, as histórias entrelaçadas e eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles. A questão é que aqui nesse universo existe uma lenda muito antiga e mítica sobre uma tal de Tétrade. A Tétrade era basicamente uma fonte de energia que equilibrava toda a magia do mundo. Mas aí um dia a Tétrade foi dividida e se perdeu, a magia desapareceu e o mundo está em desequilíbrio. Mas como é uma história que aconteceu há milênios, muita gente nem acredita mais que isso existe, virou um mito mesmo. E aí os nossos personagens vão, né, se misturar, obviamente, envolvendo essa história da Tétrade. E como eu falei, são 4 personagens, é a Cleo, o Magnus, a Lucia e o Jonas. Todos eles, obviamente, têm mais ou menos a mesma idade, entre os 16 e os 19, 18 anos, né, porque no livro YA as pessoas sempre têm essa idade. A Cleo, então, é a princesa de Ouranos, ela é totalmente mimada, ela não quer saber de nada da vida, ela não quer saber de estudar, e ela, como ela não é herdeira do trono, ela tem uma irmã mais velha, ela não tá nem aí pra responsabilidade nenhuma, ela quer farrear, ela quer encher a cara, ela quer se divertir com os amigos. Então, assim, eu tive muito problema com ela no primeiro livro, porque eu achei ela muito insuportável, mas eu acho que ela é a personagem que mais teve crescimento e me impressionou, assim, a jornada dela nesses 3 primeiros livros, e ela teve um desenvolvimento incrível. O Jonas, ele é filho de um vendedor de vinhos, né? Como eu falei, Paelsia, a única riqueza que eles têm são os vinhedos, então eles são muito pobres, enfim, a única renda que eles têm é
vender os vinhos. E o Jonas, ele tem, assim, ele nutre, né, um rancor muito grande, um ódio por Auranos, por estar logo ali do lado e nunca ter ajudado eles. Até o momento, pra mim, o Jonas é um chato, eu não gosto muito dos capítulos dele. Eu acho que ele é uma pessoa, sabe, aquela pessoa que nunca consegue fazer nada certo. Eu tenho preguiça de ler quando chega o momento dele. Enfim, eu tô esperando aí o que a autora vai fazer pra ver se ele melhora, mas assim, eu não tenho grande esperança pra ele não. A Lucia, ela é filha do rei de Limeros e assim, ela também é uma princesa, né, uma adolescente. E ela, diferente da Cleo, ela gosta muito de estudar, ela é um pouco mais na dela, né, de Limeros, aquela coisa um pouco mais contida. Mas, assim, apesar de não ser minha personagem favorita aqui, ela acaba sendo uma personagem vital, muito importante, acho que para o desenvolvimento de toda a trama, né, que vai acontecer na série inteira. E eu acho que assim, eu passei 3 livros não suportando ela, achando ela uma chata do caramba. Mas eu acho que nos 2 últimos capítulos eu, sei lá, dei uma faísca ali e eu senti que ela tem muito potencial pra, sei lá, se a autora seguir pra esse caminho que eu tô esperando que ela vai seguir, ela vai realmente desenvolver essa personagem, vai crescer muito e vai se tornar muito interessante porque ela tem o potencial disso, mas ela, pra mim, ela ficou meio mimizenta, assim, em 3 livros, eu achei ela uma chata do caramba. E, enfim, eu espero que ela melhore aí, eu estou torcendo pra isso. E a gente tem o Magnus, que é o príncipe herdeiro do reino de Limeros, e ele é um rapaz que vive em conflito entre odiar o pai dele e querer agradar o pai. Ele e a Cleo, pra mim, são os personagens que mais têm desenvolvimento e que acabam sendo mais complexos, mais interessantes, mas o nosso querido Magnus tem sérios problemas, assim. Eu recomendaria uma terapia boa pra ele, porque ele é difícil. Como eu falei, acaba que ele é muito complexo, assim, muito tridimensional, mas às vezes eu fico tipo, querido, pra que isso, sabe? Pra que tanto ódio no coração? Vamos ser felizes, sabe? Aquela coisa. No geral, os livros foram ficando melhores conforme a série vai avançando. As tramas vão ficando mais aprofundadas e a construção de personagens também vai ficando mais interessante. E eu acho também que o próprio tom vai ficando um pouco mais pesado e mais sério conforme a série vai andando. Mas desde o começo você vai vendo que toda a construção de mundo é muito rica, ele tem um sistema de crenças muito bem desenvolvido e a própria mitologia é muito bem escrita. Bom, uma coisa que me incomodou muito aqui nesse segundo livro, eu li ele com o Buddy Read da Nayana e assim, a gente leu logo em seguida, então acho que talvez tenha sido um motivo, né, de ter incomodado mais, foi porque ela faz muita recapitulação, assim, o tempo inteiro. Então isso acaba sendo um porre, toda hora ela descrevendo exatamente, enfim, o que você acabou de ler, o que você já sabe, então isso é meio chato. E é claro que assim, pra quem esperou um ano pra ler, né, porque afinal esses livros saem a cada um ano, isso faz sentido, mas pra quem tá lendo assim em seguida, se vocês tiverem a intenção de ler em seguida, porque esses 3 primeiros já saíram aqui no Brasil, isso é meio chatinho. Outra coisa que me incomodou um pouco foram as mortes. Calmem, não vou falar quem morreu, não vou dizer nada, não vou nem dizer qual livro que é, mas pra mim, até o momento, um desses 3 livros, teve um livro que eu acho que ela pesou um pouco a mão ali nas mortes. Claro, tem muito personagem, o livro é fininho, você vê, ele, sei lá, tem 400 páginas, então assim, realmente tem muito personagem, muita coisa acontecendo, tem muita trama pra desenvolver, enfim, não dá pra ficar com tanta gente assim, mas eu acho que ela meio que queimou largada ali, matando tanta gente, porque chegou um momento em que eu parei de me importar da pessoa ter morrido, né, de mais uma pessoa ter morrido, porque eu acho que, sei lá, quando você põe uma morte numa história, ela tem que ter um motivo, né? Ela tem que ser uma catarse. E se não é isso, sabe? Se é só pra causar um choque, pra falar, ai meu Deus, morreu, uma hora você para de se surpreender, uma hora não é mais tão impressionante, né? E eu acho que chegou um momento assim, eu não tava mais, morreu também. Né? Então eu acho que ela usou demais um pouco essa coisa aí de matar personagens, que não avançou na tua história e acabou sendo assim, mais pra chocar mesmo e uma hora eu cansei. Muitas pessoas já compararam essa série com, né, Game of Thrones aí, as Crônicas de Gelo e Fogo, falando que a Queda dos Reinos é as Crônicas de Gelo e Fogo para adolescentes, mas
Não é bem assim. Pessoas morrem? Sim. Tem intriga política? Sim. Tem religiões bem desenvolvidas? Sim. É alta fantasia? Eu acredito que sim. Tem sexo? Mais ou menos, né? O YA, então, sempre é aquele sexo meio disfarçado, em que você sabe que aconteceu, mas você não sabe onde direito, você sabe mais ou menos com que pessoa rolou, mas você só ficou sabendo que um dia rolou em algum lugar em algum momento. Mas a questão é que o cerne da coisa em si não tem nada a ver com as Crônicas de Gelo e Fogo, e ainda bem, né? Porque se você quiser ler as Crônicas de Gelo e Fogo, você lê as Crônicas de Gelo e Fogo. Isso aqui é outra coisa. Então eu acho que é um desserviço você ficar comparando uma coisa a outra. Cada um é cada um, ela aqui tem o próprio universo dela, o próprio sistema de magia, de crenças, de mitologia, então vamos não comparar. Então, pra resumir, eu gostei muito da série, eu li os 3 livros, acho que cada um dia ou no fim de semana, então assim, eles são super tranquilos de ler, você vai ler rapidinho. Eu tenho questões em relação a essa tradução, tá? Eu achei que deu uma infantilizada um pouco no texto, sabendo, né, como foi escrito em inglês. Mas enfim, não vou fazer comentário sobre isso. Mas eu posso dizer que a série é super viciante. Quando eu terminei o 3º livro, eu fiquei tipo, não, eu quero mais. Eu fiquei esperando pra ler o 2º livro com a Nayana, né? Porque eu li o primeiro e aí ela... Acho que ela só leu o primeiro depois. E a gente combinou de ler o 2º juntas. E eu tava assim, você fica pensando no livro, sabe? Quando eu li o primeiro eu ficava pensando nos personagens, pensando na história. Eu queria ler logo, então a gente leu o 2º e depois logo lemos o 3º. E foi uma experiência muito divertida, muito legal, porque a senhorita Maria Angélica não aguentava de ansiedade, ela queria que a gente lesse, deu de presente os livros pra gente. Então ficamos as 3 discutindo enquanto a gente lia, né? Eu e a Nayana, e comentando com a Gélia, então foi uma experiência muito legal, muito divertida. Eu recomendo que vocês façam isso com os amigos de vocês, porque é muito gostoso. O problema é que agora eu vou ter que esperar até dezembro pra saber como é que isso continua. Estou arrasada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!